Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Olha, eu, Thaís, adoraria ter tido a oportunidade de jantar com Tiradentes. Ou com as pessoas que construíram Canudos. Entendeu? Ou então com o Marechal Deodoro da Fonseca. Adoraria. Gente que fez a história, não interessa se é de esquerda, se é de direita, nada disso. O professor Leandro Carnal, sexta-feira passada, foi jantar com o juiz Sérgio Moro lá em Curitiba. Eu teria um enorme prazer em dividir uma mesa com esse homem, porque eu acho que esse homem está escrevendo a história do Brasil. Foi bombardeado numa campanha pela internet, que eu já vi coisa atroz, mas igual a essa, eu estou para ver ainda. Professor Carnal, boa tarde. Queria saber como é que foi experimentar esse papel de geni que impuseram ao senhor por causa de um jantar com a personalidade do quilate do Sérgio Moro. Primeiro, deixa eu lhe corrigir que eu, carequinha, com 1,82 m, 90 quilos, academia todos os dias. É verdade. Carequinha. Carecão. Pelo menos carecão, careca. Careca sem adjetivo, sem diminutivo, nem superlativo, nem nada. Bom, se você quer encontrar o Marechal Deodoro, você deve saber que ele fechou o Congresso e que haveria patrulha ideológica por ele ser um militar de direito que fechou o Congresso. Se você quiser encontrar Tiradentes, deve lembrar que ele é uma figura construída pela República Conservadora, logo você tem que consultar as pessoas. Na verdade, graças à internet, nós queremos ter controle sobre as pessoas, que elas falem, pensem, procurem só aquilo que nós aprovamos e fazemos, exclusivamente isso. Não existe possibilidade das pessoas pensarem que alguém pode ter relações ou amizades ou encontros fora disso, né? Então, essa é um pouquinho a infantilidade, a polarização que o Brasil está percebendo. Talvez nem eu tivesse noção dessa intensidade, que faça uma profecia sombria. Como vem vindo 2018, vai piorar. Credo, vai professor. piorar. Porque não tem como melhorar até que toda uma raiva, um ódio pessoal, social, se descarregue no outro lado, né? Quem é o outro lado? O que está errado, o que não é ético, o que é mentiroso. Quem é o meu lado? O do bem, o da ética e o da verdade. Isso você vai encontrar dos dois lados em questão. Enquanto nós não superarmos isso, nós vamos continuar nesse fla-flu, sempre dizendo que o problema todo está no outro. O outro afundou, o outro é responsável pela crise, o outro é problema, o outro é a falta de ética. Até porque isso livra a mim, né? E livra o meu lado. Essa é uma questão dolorosa, mas nada muito dramático. Nada muito dramático. Acho que tende a se esgotar à medida que a crise econômica diminua e as pessoas passem a pensar um pouquinho mais objetivamente, um pouquinho menos com o fígado e mais com o cérebro, né? Professor, agora, quando essas redes surgiram, muitos pensadores, principalmente os antropólogos franceses e os cientistas humanos na França, disseram o seguinte: olha, nós estamos formando uma comunidade, vai ser muito melhor do que a nossa sociedade, porque como todo mundo tem direito à voz e à participação social, nós estamos chegando muito perto de uma sociedade que vai viver aquilo que, por uma deficiência da tecnologia até então, não era possível, que é uma experiência de democracia direta. Agora, não é nada disso, né? Parece que os demônios todos que estavam represados aí foram soltos por essas redes sociais, né? Na verdade, eu acho que existe um problema, e o problema é grave, porque a gente supõe que as pessoas serão diferentes. O que a internet possibilita ao anonimato e a não enfrentamento pessoal é que gente que antes era agressiva agora tenha menos custo ainda de ser. Gente que antes teria medo de dizer algo, de chegar a uma pessoa que nunca encontrou na vida e dizer um palavrão a queima-roupa, antes teria medo de apanhar, ao menos. Agora não tem mais, né? Agora não tem mais. A internet liberou um pouco a culpa das pessoas, porque também alguns perfis são falsos, mesmo não sendo falsos, eu posso simplesmente ignorar, não tem mais esse problema. Então, o pior e o melhor de cada um veio à tona. Ela não mudou a sociedade, ela apenas deixou as pessoas mais corajosas para expressarem sua dor, inclusive sua crítica. Críticas são boas, mas quando elas vêm misturadas imediatamente com palavrão, com ódio que não se justifica, como se você fosse um inimigo pessoal da pessoa, ou como se você tivesse agredido a família, é porque aí estão envolvendo questões muito mais graves, são questões pessoais. Eu já disse numa entrevista e insisto, o Brasil de hoje está mais para Freud do que para um cientista social. E acho que hoje nós temos que entrevistar mais psiquiatras e psicólogos do que historiadores e filósofos. Pois é, eu concordo com o senhor. Ela desatou uma sociopatia coletiva, uma coisa
impressionante. Eu tenho posições muito claras aí na rede, eu tenho um blog, né? Um blog frequentado por pouca gente, um blog aberto. E assim, toda vez que eu expresso a minha opinião, tem uma enxurrada de crítica. É engraçado, né? Quem concorda com a gente hoje não se manifesta, porque ao concordar, fica exposto à ira também desse monstro coletivo aí chamado mídias sociais, né? É verdade. Agora, eu entendo que a maior parte das críticas, tem aquelas que são boas e bem feitas, porque eu, como qualquer pessoa, somos absolutamente falhos. A maior parte das críticas não são feitas a mim, mas à dor da pessoa. Então, às vezes, a introdução da crítica já mostra o espaço dessa dor, o espaço de onde incomoda, o espaço de onde se realiza essa dor. Estilo, Leandro, você que vive na mídia, então já está enunciando aqui o espaço da sua dor. Onde essa dor de fato pega, né? Então, quem tem acesso à grande mídia, naturalmente, vocês como jornalistas, vai estar exposto a essa dor grande. De novo, crítica é muito boa. Crítica é fundamental. Democracia só existe com crítica e com contraditório. Mas você nota ao ler alguém dizendo não concordo com o que você diz por tais argumentos, do que alguém, seu petralha, seu coxinha, seu fascista. Não? Eu não respondo praticamente a ninguém. Às vezes algumas coisas são tão agressivas que eu só fico pensando, meu Deus. As pessoas perderam a gentileza, elas não sabem respeitar o diferente, né? O mundo seria muito chato se fosse como as pessoas no geral gostam, porque elas querem um mundo que seja exatamente a sua imagem e semelhança, né? Elas só querem saber de gente que concorde com o que elas pensam. Quem tira da zona de conforto essa coisa toda está bem ferrado. E a gente sente muito isso aqui, viu? Agora, aqui a gente, por exemplo, todo dia a gente dá demonstração de civilidade aqui nessa rádio. Eu tenho posições que costumam divergir diametralmente do Cláudio Humberto, por exemplo. Nós temos embates aqui no ar muito severos, viu, professor? No entanto, isso é feito com todo rigor e com todo respeito, né? A Thaís também diverge das minhas posições aqui, principalmente quando a gente está debatendo religião, né, Thaís? É que tem um segredinho aqui entre nós que eu não vou contar para ninguém, viu, professor? Eu fico deixando a minha chefe vermelha aqui. Mas, enfim. Mas, olha, tem muita gente que explica essa histeria coletiva como uma espécie de contraposição a esse movimento de achatamento cultural representado pela globalização dos anos 80, que já está até caindo pelas tabelas aí, né, professor? Eu acho que nós temos um fenômeno social que ainda precisa ser estudado. Está o acesso de clique todo mundo e, de novo, há muitas excelentes posições e há muitas excelentes... Eu li muita coisa boa de gente crítica, equilibrada, dizendo e respondi. Eu concordo com você. Há muitas excelentes posições. Porém, há uma histeria. Essas histerias, elas são tão reveladoras de um mal social e psíquico que é um pouco assustador. E eu acho que vai piorar. E, nesse momento, chamar a voz da razão, como eu disse na minha página, eu adoraria ter um jantar com a ex-presidente Dilma. Eu adoraria, né? Fica aqui o apelo, porque é uma personagem histórica. Mas eu não concordo, mas morra, se você não concorda, ela continua sendo uma personagem histórica. Eu adoraria ter sentado com qualquer personagem histórico. Tem algumas coisas muito difíceis para mim. Racismo é historicamente uma coisa muito difícil para eu ouvir de uma pessoa. Mas eu sentaria até com um líder racista para ouvir como ele pensou, inclusive para divergir dele, né? Agora, quando as pessoas elogiam, elas também estão sendo fixadas no narciso delas. Nossa, Leandro, você é genial, diz tudo aquilo que eu penso. Então não sou eu não sou eu que tenho qualquer genialidade, mas é a pessoa que está procurando um ventríloco. E eu sou um boneco desse ventríloco, está procurando um marionete, né? Então, eu jamais vou entrar na página de alguém e dizer você pode comer com tal fulano, ou ter tal amigo, ou achar inteligente tal pessoa. Eu jamais vou dizer, porque nunca serei tão autoritário e tão babaca a ponto de querer controlar. Mas ele fez isso, fez aquilo, é um problema seu. Ou como eu disse para várias pessoas, eu jamais aceitaria um convite do Sérgio Moro. Eu respondo, quando ele lhe convidar, recuse. Caso um dia você venha a ser convidado. Né? Outros me disseram, você disse que juntaria com o Lula, eu jamais jantaria com o Lula. Eu também não fui convidado, mas adoraria jantar com o Lula. Adoraria jantar com o presidente Michel Temer. Adoraria jantar com a ministra Carmen Lúcia.
Hoje de manhã disse isso várias vezes, né? É para mim uma fonte histórica. Hoje de manhã eu disse até: Boechat, gostaria de jantar com você. Né? Hoje eu entendo é fácil. Jantar com o Boechat é fácil, né? Basta pagar o... Professor, pagou a conta, tá tudo agora certo. tem tantos ouvintes aqui perguntando uma coisa que eu preciso levar ao senhor essa pergunta. Por que o senhor apagou o post, professor? Eu apaguei o post porque não aguentavam mais as pessoas, né, invadindo. Eu quero ficar longe disso. Eu não sabia desse grau de polarização, foi um erro meu. Eu apaguei porque eu não queria mais tocar nesse assunto. Eu não quero mais que a insanidade das pessoas chegue a mim. Eu quero que as pessoas sejam loucas em casa. Eu quero que elas sejam dementes no celular. Então, quando as pessoas começam a invadir meu celular, mandar e-mails, mandar cartas, mandar coisas, eu disse: não dá, eu não quero isso. Eu não tenho tempo para isso, eu quero ficar longe. Né? Até porque eu sei que a foto que eu publiquei, da qual não me arrependo, está na rede. Não tem, nunca mais vai sair da rede, não me arrependo. Se quiserem, publico de novo. Mas eu não quero essa insanidade perto de mim. Quero que as pessoas peguem a sua dor e enfiem no local que elas julgarem adequado. Boa, professor. Perfeito. Muito bom. Olha, antes de mudar desse assunto, eu quero falar uma coisa para o senhor. Duas, na verdade. Primeiro, o senhor tem a minha total e irrestrita solidariedade. Acho que o senhor foi alvo de um massacre, sabe? De uma sociedade selvagem e incivilizada que está conspurcando o processo civilizatório através das redes sociais. Segundo, eu quero recomendar para essas pessoas traumatizadas aí 2 livrinhos. Um chama Escuta Zé Ninguém, do William Reich. O outro é O Alienista, do Machado de Assis. Leiam, depois vocês discutam comigo. Eu acho que quando o Dr. Simão Bacamarte chega à conclusão que ele é o único correto num mundo de loucos, ele decide se internar. E o Escuta Zé Ninguém é um apelo do Reich, do grande discípulo do Freud, que morreu nos Estados Unidos preso, um grande discípulo do Freud, para tratar dessa questão. Mas eu recomendaria do mesmo autor A Psicologia de Massas do Fascismo, que fala da histeria coletiva, em 31, 2 anos antes de Hitler subir ao poder. Mas aí você está supondo que essas pessoas leiam. Você está supondo que elas não é que sejam analfabetas, não é isso que eu estou dizendo, mas que essas pessoas se deem ao trabalho de ler, pensar: nossa, ele está dizendo uma coisa que eu não pensei. Eu acho que as pessoas leem o que elas querem, interpretam do jeito que querem. Essa é a dor do mundo. Eu não quero mais tocar nessa dor do mundo. Eu não tenho por que carregar essa dor do mundo, né? Então, aprovem ou não aprovem, jantarei com quem eu quiser, na hora que eu quiser, publicarei o que eu quiser, apagarei se eu quiser e publicarei de novo o que eu quiser. Não está satisfeito? Não há problema. Eu juro que nunca frequentarei o seu post, nunca darei opinião no seu post. E se não quiser jantar com o juiz Moro, recuse. Eu sei que ele está esmurrando a sua porta. Recuse-se. Não vá jantar. Não jante com ninguém famoso. Siga jantando com as pessoas que concordam com você. Né? Faça isso. Seja livre. Vai ser muito Seja produtivo. feliz. Né? Vai ser muito produtivo. Nossa, lá veio o fígado junto com o senhor, lá veio a alma, viu, professor? Vamos virar essa página, então, chega de post e tal, página virada. Só para aproveitar a sua presença com o senhor hoje aqui com a gente, professor, queria que o senhor ouvisse aqui uma declaração rapidíssima que a gente reproduziu de Emílio Odebrecht, patriarca da empreiteira, falando sobre essa prática arraigada na relação entre, às vezes, o público e o privado no Brasil, 3 gerações, que é a tal da Caixa 2. 3 gerações corrompendo políticos. Vamos ouvir. Existia isto já e sempre foi modelo reinante no país e que veio até recentemente. O que houve impedimento foi a partir de 2014, 2015. Então, mas até então sempre existiu, desde a minha época, da época de meu pai, da minha época e também de Marcelo. Sem dúvida, de todos aqueles que foram executivos do grupo. É isso mesmo, professor. Do ponto de vista histórico, essa relação espúria entre público e privado no Brasil vem de longe? Sombra de dúvida, mas são 2 coisas diferentes no campo da ética. Ele deu uma explicação histórica sociológica, sempre existiu, mas isso não justifica de forma nenhuma. Também sempre houve racismo, sempre houve estupro. Ele acaba de dar uma genealogia ao desvio. Ele acaba de dizer que os canalhas são históricos. Isso é absolutamente verdadeiro. Mas talvez na fala dele esteja incluindo uma defesa em que o hábito produz a lei. E isso não é possível.
o abuso não pode proibir o uso não pode proibir o abuso, e assim por diante. Então, acho que o erro é imaginar que se sempre foi assim, assim será. Se nós pensássemos assim, não teríamos feito a Lei Áurea, porque afinal a escravidão sempre existiu desde 1500, ou um pouquinho depois, quando chegaram os primeiros escravos. Logo, para que mudar uma coisa que tem 388 anos de tradição? Acontece que nós estamos tentando mudar as coisas que são equivocadas, como a corrupção. Então, estamos tentando transformar isso. Quando se divulga que a cobertura do Maracanã custa 5 vezes mais do que deveria ter custado, quem vai justificar que o meu salário, pago e descontado no meu salário, vá sustentar essa obra para que uma família fique bilionária? Em nome da tradição histórica, sempre existiu, não? Então, essas são questões muito dramáticas. Explicação histórica, sim. Inserção da corrupção num plano sociológico, sim. Mas nada justifica. Então, o que eu lamento não é que sempre tenha existido. Eu lamento que a repressão a isso tenha começado tão tarde. Professor Carnal, muito obrigado. O senhor vai jantar com quem mesmo hoje? Vem jantar com a gente hoje, professor. Eu estou aqui em Mogi das Cruzes, para um encontro aqui, e provavelmente vou jantar sozinho. Amanhã tenho graduação na Unicamp, à tarde tenho palestra na Agrícola da Unicamp, à noite estarei no Jornal da Cultura. Então está dando os passos para que as pessoas me digam se aprovam ou não que eu dê aula na graduação da Unicamp, ou se aprovam ou não que eu esteja no Jornal da Cultura. Se não aprovarem, mudam, não tem importância nenhuma para isso, né? Isso é altamente polêmico, professor. O senhor vai ter que dar aula na graduação da Unicamp. Um abração para o senhor, então. Outro, tá? até logo. Tchau, tchau. Obrigado.